Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Nós estamos estudando então o livro Além de Religião, de Sua Santidade o Dalai Lama, Uma Ética por um Mundo Sem Fronteiras. A gente faz então esses encontros regularmente, né, de quarta-feira às 8 horas, mais ou menos 1 hora e meia de duração, né, até 9h30. A gente vai fazer então as preces iniciais, tá bom? Depois a gente faz, ali a gente estabelece a nossa motivação. Por que que nós estamos fazendo esse estudo? Por que que a gente quer encontrar uma paz na nossa mente, no nosso coração? E aí a gente vai perceber então que nós estamos todos interligados e juntos a gente pode formular boas aspirações, né? Daí a gente vai fazer um tempo de silêncio, de meditação, por volta de 10 minutos. Ela é uma meditação guiada, eu vou conduzindo, depois a pessoa conduz, fica no próprio silêncio, observando a própria mente. Depois a gente faz a leitura do texto do trecho que a gente está estudando, tá bem? E aí depois a gente faz, então, abre para discussões, a quem quiser também fazer comentários durante a leitura, por favor, fique sempre à vontade, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, então, as preces. A gente vai fazer uma vez em português e duas em tibetano, conforme a linhagem do budismo tibetano que a gente pratica no SEBS, né? Sob orientação do Lama Santen. Aqui no caso o Sebe Sukhavati, né? De 4 barras. Prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Síria. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Sírios. Om Ye Yogi Gyan San Pema Gesardam Ola Yatseng Choki Nodru Ne Pema June Jesu Trai Ordu Kandro Mampekur Chechi Jesu Dandru Ki Jinji Lokju Jesu Son Guru Pema Siddhi Ho J G Jan San Pema Gesar Don Pola Yatsei Choki Nodrune Pema June Jesu Drag Kordu Kandro Mampur Chechi Jesu Dadru Ki Jinji Lamchu Sheksu So Guru Pemoen Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma, e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Jadan Sochi Chonanda
Janju bardu dani japsu chi nagi jinso jinpe sonanji trola benchi sanje ruparsho sanje jodan sochi jonan Janju bardu dani shamsu chi nagi jinso jinpe sonanji rolan pechi sanje rupa show. Então a gente vai fazer um pouco de meditação. Procure encontrar uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados a 45 graus, repousando à sua frente. Permita-se um profundo relaxamento. Faça algumas respirações profundas, conscientes. Observe lá no abdômen, o ar entrando e saindo de forma natural, espontânea. Se você perceber algum tipo de tensão em seu corpo, relaxe, solte, deixe o corpo bem relaxado, descontraído. Essa prática meditativa diz respeito à permanência serena. Shamatha, em sânscrito ou chinês tibetano. Esse calmo repousar onde trazemos a mente de volta para casa. Nós vamos usar como foco a respiração abdominal. Não é necessário forçar nenhum tipo de respiração, apenas testemunhe o movimento, o fluxo natural da respiração. Livre de críticas, livre de julgamentos, você vai observar e manter o foco da sua atenção mental repousada ali no movimento natural do abdômen. Não há nenhum esforço a ser feito, a respiração é natural. Toda a nossa habilidade a ser treinada é manter, sustentar o foco. Você vai perceber que a mente vai devagar, vai se distrair, então, de forma gentil, retorne ao foco. Essa é a nossa prática. Momento a momento, nós vamos manter a nossa atenção plena, com o corpo relaxado, a energia estável e a mente clara, límpida. Podem vir pensamentos, histórias, situações, urgências. Deixe-os passar como uma nuvem no céu. Vamos apenas repousar nesse espaço pleno de liberdade, momento a momento.
Então vamos seguir os próximos minutos em silêncio, relembrando da instrução.
Muito bem, podemos ir voltando. Boa noite, pessoal. Quem chegou, né? Depois, que bom ver vocês. Todos bem-vindos. A gente está fazendo estudo, então. Olá, boa noite. Do Além de Religião. E como já é, né, de praxe, a gente sempre costuma fazer essas preces iniciais, que dentro da linhagem tibetana, elas têm esse valor para a gente se conectar com a nossa motivação mais profunda. A gente sempre procura lembrar que todos nós estamos interconectados, então, nossos familiares, nossos amigos, pessoas do trabalho, desafetos, todos, a gente é uma rede, a gente não é separado. Quando a gente senta para meditar, qualquer lucidez, qualquer paz, tranquilidade que surja nesse momento, a gente aspira que isso reverbere também nessas pessoas com quem a gente convive. Então a gente sempre faz essa motivação, se conectar com essa sabedoria, com esse sagrado que já há em nós, né? A natureza búdica já está disponível em nós, e a gente se lembrar da compaixão por todos os seres. Todos os seres merecem respeito, todos os seres merecem a mesma compaixão. Isso é a equanimidade que o Buda nos ensina. E aí a gente vai usar um pouco da meditação, 10 minutinhos que a gente faz, e é a técnica principal que o Buda usou para atingir a iluminação e que no budismo é a forma da gente treinar a nossa mente e educar o nosso coração, né? As emoções, né? Que muitas vezes a gente sente como analfabetos emocionais, a gente é tomado por arroubos de raiva, indignação, injustiça, né? O que for, a gente vai ter que olhar esses venenos, que são as emoções perturbadoras, e aprender a lidar com elas. Então, a gente não fecha os olhos para o sofrimento, a gente olha o sofrimento e a gente procura aprender a lidar com ele. Como é que eu vou manusear? Como é que eu vou manipular? Como é que eu vou lidar mesmo com conflito, com angústia, né, que vem em mim em muitas situações? E aí eu treinando isso, gerando essa habilidade, eu posso gerar meios hábeis para ajudar aos outros. É como alguém que parou de fumar que vai ajudar outros que querem parar de fumar. Então, se a gente aprender a treinar a nossa mente e lidar, ter um pouco mais de lucidez, consciência, reduzir a responsividade frente às nossas emoções, a gente consegue compartilhar um pouco isso com os outros. E por isso que a gente vai fazer a meditação. A meditação que a gente fez agora, Shamatha, essa permanência serena, ela ajuda a trazer a mente de volta, porque a nossa mente, ela fica como uma ilustre desconhecida, rodando, procurando histórias e entrando em bolhas de realidade. Então você se senta e você esquece que está sentado ali. É como se fosse a tela de um cinema que a gente mergulha naquela história e esquece que tem um corpo, que tem uma pipoca, que tem um refrigerante, que está numa sala de cinema. A pessoa ela é cooptada para aquela história. E é isso que acontece no nosso mundo mental. Então, a gente está treinando aqui não ser dragado pela história que a mente propõe. É da natureza da mente produzir pensamentos. A questão maior é que a gente pode treinar o exercício da liberdade de não precisar responder. Então, eu posso ter o pensamento, ele surgir na minha mente e eu não mergulhar naquela história. Ou seja, eu não vou gerar a originação dependente de uma história, vai levar a outra, depois outra. Começo a raciocinar a partir daquela base, daqueles referenciais que eu adotei. Então, o que que nós estamos tentando fazer aqui é esse descolamento, gerar um espaço de liberdade. Esse é o nosso exercício na prática. O espaço de liberdade entre o quê? Entre um estímulo, que pode ser visual, pode ser sonoro, ou pode ser da própria mente, algo abstrato que surge como um pensamento, uma história, e a minha resposta. Então a gente é muito responsivo.
Então, sabe quando já vem uma história, a gente já quer responder, a gente já tem a nossa verdade, a gente já quer ser rápido, né? Então a gente está gerando um espaço agora. E aí, quando eu estou com o corpo tranquilo, a mente focada, eu consigo observar aquilo que surge, ele dura um tempo e ele se dissolve. Você não vai mais se superidentificar com o pensamento, se fundir com o pensamento. No começo a gente acha que a mente é o pensamento, e depois a gente vai ver que não é o raciocínio. A mente é um espaço muito amplo que pode surgir muitas possibilidades. E aí, quando vem um pensamento, eu não preciso ser refém dele. Ele é muito etéreo e às vezes a gente sofre pelo pensamento, não é verdade? O pensamento ele é mais, como é que eu vou dizer assim, mais etéreo do que quando cai uma água, um pingo de chuva no asfalto quente num dia de verão, que aquilo evapora. O pensamento ele é mais etéreo que isso. Ainda assim, ele faz a gente sofrer, porque a gente está conectado com aquilo. A gente está super identificado. Então, eu vou tentar gerar esse espaço de liberdade, né? Então, é uma forma de me familiarizar com o meu fluxo mental. Lembra, né? Então, meditação em tibetano é a palavra Gon, que significa se familiarizar. Então, eu vou me familiarizar com aquilo que eu chamo de mente, de mundo interno, né? E aí a outra palavra que a gente usa também, que a gente se lembra, que é bhavana, né? Ou bhavana, em sânscrito, que é o cultivo. A gente vai procurar cultivar boas emoções, bons sentimentos, bondade amorosa, compaixão, alegria, né? Generosidade, isso tudo a gente vai treinar na nossa mente. Então, através da fala do Dalai Lama que nós vamos ler aqui, através da neurociência, vocês podem olhar como a gente falou na semana passada, né? Daniel Goleman, lá da inteligência emocional, o Paul Ekman, da consciência emocional, lá do Light to Me, que a gente comentou, né? Essa série, né? Que ele fazia, olhava as emoções. Depois o Richard Davidson também, né? Com a neurociência, como é que a gente olha que o bem-estar pode ser treinado? Então é isso que nós vamos treinar. Essa é o soft power, né? A gente vai olhar uma tecnologia leve e a meditação é sutil, mas que tem muito efeito, né? Muita comprovação científica e os próprios mestres são a própria corporificação desse ensinamento, né? Então a gente vai ler, nós estamos falando aqui sobre secularismo, né? Então, o Dalai Lama ele propõe para nós uma ética universal, né? Uma responsabilidade pelas nossas ações, a questão da interdependência e como que a gente pode ser útil, benéfico ao seio social como agentes, promotores dessa cultura de paz. Mas a gente precisa treinar internamente para poder ser essa mensagem, né? Então vamos lá. Nós estamos lendo o livro. Quem quiser tem esse livro no SEB Alto da 15. Tem agora no SEB Sukhavati, estava faltando eu pedir para a Ali, para ela pedir, ela deve chegar em breve. Ou também pode pedir direto lá no site do Lúcio da Letra, tá bom? Muito bem. Então nós estamos na página 30, Religião e Ética. Na primeira semana a gente leu a introdução do Dalai Lama. Esse livro, lembrando, né? Ele foi feito lá em 2011, que ele escreveu o texto, como uma forma de releitura de um livro que foi quase um best-seller, assim, né? Que é A Ética para um Novo Milênio, do ano 2000. Então, ele fez uma adaptação e depois foi traduzido para o português em 2016. Então, a gente sempre vê aí, já tem 10 anos, né? Que foi feito. Depois a gente começou a ler, então, agora o capítulo 1, que é o Repensando o Secularismo. Valores Gabriel, internos na era da ciência. Oi, por oi, favor, Maridão. pode repetir a página? Página 30 nós estamos. Ok, obrigada. Opa. Religião e ética. Embora esse livro não seja especificamente sobre religião, para o bem do entendimento e respeito mútuo entre as pessoas com fé e aquelas sem, acredito que vale a pena dedicarmos mais tempo
para refletir sobre a relação entre religião e ética. Por milhares de anos, a religião tem estado no coração da civilização humana. Então, não é de se admirar que o interesse pelos outros e os valores internos básicos que surgem a partir desse interesse, tais como bondade, honestidade, paciência e perdão, há muito tempo tenha sido largamente formulado em termos religiosos. Em todas as grandes tradições religiosas do mundo, teístas ou não, esses valores, assim como a autodisciplina, o contentamento, a generosidade, são exaltados como chaves para viver uma vida significativa e vantajosa. E não há nenhuma surpresa nisso, uma vez que a principal preocupação da religião é com o espírito humano, é inteiramente natural que o desenvolvimento desses valores internos, que trazem recompensas ao nosso próprio bem-estar espiritual e àqueles ao nosso redor, seja parte integrante de qualquer prática religiosa. Os sistemas de crenças nos quais as religiões do mundo fundamentam e sustentam seus valores internos podem, de forma geral, ser agrupados em duas categorias. De um lado, temos religiões teístas, que incluem hinduísmo, sikhismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Para tais tradições, a ética é, em última análise, baseada na compreensão de Deus como Criador e como a raiz absoluta de tudo que existe. Do ponto de vista teísta, o universo inteiro é parte de uma criação e de um plano divino, de forma que a própria malha desse universo é sagrada. E já que Deus é amor infinito ou compaixão infinita, amar aos outros faz parte de amar e servir a Deus. Em muitas tradições teístas também existe a crença de que após a morte teremos de enfrentar o julgamento divino, e isso proporciona um forte incentivo para um comportamento com moderação e devida cautela enquanto aqui na Terra. Quando tomada seriamente, a submissão a Deus pode ter um efeito poderoso na redução do autocentramento e estabelecer a base para uma visão ética e altruísta bastante firme. Por outro lado, para as religiões não teístas, tais como o budismo, jainismo e um ramo da antiga escola indiana Samkhya, não há crença em um criador divino. Ao invés disso, há o princípio fundamental da causalidade, no qual o universo é considerado como sendo sem início. Sem uma figura criadora na qual basear os valores internos e a vida ética, as religiões não teístas fundamentam a sua ética na ideia do karma, que em sânscrito significa simplesmente ação. Então, quando falamos sobre o nosso karma, estamos nos referindo a todos os nossos atos intencionais de corpo, fala e mente. E quando falamos sobre frutos do nosso karma, estamos falando sobre as consequências desses atos. A doutrina do karma é baseada na observação da causalidade como uma lei da natureza. Toda ação intencional nossa de corpo, palavra ou pensamento possui um fluxo de consequências potencialmente interminável. Quando combinada com a ideia de renascimento e vidas sucessivas, essa compreensão torna-se uma base poderosa para a ética e o cultivo de valores internos. Por exemplo, um ensinamento-chave do budismo para o cultivo da compaixão envolve considerar todos os seres como tendo sido nossa mãe em algum momento de nossas inúmeras vidas anteriores, a fim de estabelecermos com eles uma profunda conexão empática. Portanto, todas as religiões, em alguma medida, baseiam o cultivo de valores internos e da consciência ética em uma compreensão metafísica, isto é, que não é empiricamente demonstrável, do mundo e da vida após a morte. Assim como a doutrina do julgamento divino constitui a base dos ensinamentos éticos em muitas religiões teístas, o mesmo papel é exercido pela doutrina do karma e das vidas futuras nas religiões não teístas. No contexto da religião, essas compreensões, sejam teístas ou não teístas, são de grande importância, uma vez que proporcionam as bases não só para a determinação de viver de forma ética, mas também para a própria salvação ou liberação. Sendo assim, para os praticantes religiosos, a busca por uma vida ética e suas aspirações espirituais finais são inseparáveis. Não me enquadro entre aqueles que pensam que os seres humanos, em breve,
estarão prontos para dispensar totalmente a religião. Pelo contrário, na minha opinião, a fé é uma força para o bem e pode ser extremamente benéfica, ao oferecer uma compreensão da vida humana que transcende a nossa existência física temporária. A religião oferece esperança e força para aqueles que enfrentam adversidades. O valor das grandes tradições religiosas do mundo é um assunto que já abordei extensivamente no livro intitulado Toward the True Kingship of Faiths. Mesmo com todos os benefícios que a religião proporciona, ao aproximar as pessoas, ao oferecer orientação, consolo e a visão de uma vida feliz que elas possam se esforçar para ter, não acho que seja indispensável para a vida espiritual. Mas onde isto nos deixa com relação aos fundamentos da ética e a promoção de valores internos? Hoje, era era científica em que a religião é tomada por muitas pessoas como algo sem sentido, que bases para tais valores nos restam? Como podemos encontrar uma maneira de motivar a nós mesmos eticamente sem recorrer a crenças tradicionais? Para mim, embora os seres humanos possam viver sem religião, eles não podem viver sem valores internos. Meu argumento em separar a ética da religião é, portanto, muito simples. A meu ver, a espiritualidade tem duas dimensões. A primeira, base do bem-estar espiritual. Com isto, refiro-me à força e ao equilíbrio mental e emocional. Não depende de religião, mas faz parte da nossa natureza humana inata, como seres sencientes que possuem uma predisposição natural para a compaixão, a bondade e o afeto com os outros. A segunda dimensão é aquela que pode ser considerada como espiritualidade baseada na religião, adquirida a partir de nossa educação e cultura, e está ligada a determinadas crenças e práticas. A diferença entre essas duas dimensões, para mim, é como a diferença entre a água e o chá. Ética e valores internos, sem o conteúdo religioso, são como água, algo de que precisamos todos os dias para a nossa saúde e sobrevivência. Ética e valores internos, baseados em um contexto religioso, são mais como o chá. O chá que bebemos é composto por água, mas também contém outros ingredientes, folhas de chá, especiarias, talvez um pouco de açúcar, ou pelo menos no Tibete, sal, que o tornam algo que queremos todos os dias, mais nutritivo e substancial. Mas não importa como o chá é preparado, seu principal ingrediente é sempre a água. Enquanto podemos viver sem chá, não podemos viver sem água. Dessa mesma forma, nascemos sem religião, com necessidade de compaixão. Portanto, mais fundamental do que a religião é a nossa espiritualidade humana básica. Temos uma tendência humana natural para o amor, a bondade e o carinho, independentemente de termos uma formação religiosa ou não. Quando nutrimos essa riqueza humana essencial, quando começamos a cultivar esses mesmos valores internos que todos nós apreciamos nos outros, então começamos a viver espiritualmente. O desafio, portanto, é encontrar uma maneira na qual ancorar a ética e apoiar o cultivo dos valores internos, que esteja em sintonia com a era científica, sem negligenciar as necessidades mais profundas do espírito humano que, para muitos, a religião supre. É bem bonito isso da Leilão falando, né, que a diferença da espiritualidade e da religião, né? A gente precisa da água, mas a gente pode tomar o chá também, não tem problema. Então, trazer exemplos assim, né, muito palpáveis na nossa realidade, né, cotidiana, é muito bom. Isso é uma forma de contemplar os ensinamentos. Então, ele está dizendo aqui para nós, né, ele dividiu ali religiões teístas e não teístas, ele dividiu pessoas que têm religião e pessoas que não têm religião. E ele mostrou para nós que a essência que a gente precisa encontrar, um denominador comum para toda a humanidade, é que a gente necessita dessa nutrição espiritual, do espiritual como sagrado, como algo, uma sacralidade, algo que a gente que faz sentido, a essência. Então, por exemplo, ele está dizendo ali que a compaixão é algo muito essencial.
né? As religiões, as instituições, não é o caso. Mas, por exemplo, todos nós, quando a gente nasce indefeso. A gente nasce necessitando de carinho, de cuidado, de afeto. Então, se não houvesse essa bondade fundamental, essa compaixão entre os seres humanos, a gente não seria criado, não seria, né? A gente não poderia crescer bem cuidado, né? Então, isso já mostra que existe naturalmente no ser humano, né, essa bondade. E o que ele está se dispondo aqui a propondo para nós é que a gente pode treinar, cultivar esses valores internos a partir da linguagem da ciência, né? A linguagem natural de hoje, vamos dizer assim, que não precisa tocar em termos de religião e, ao mesmo tempo, não negá-la, né? Então, a gente pode usar esse subterfúgio, né, esse artifício para falar com as pessoas da importância dos valores. Parece que é uma coisa assim fora de moda, né? Démodé, se a gente for falar uma linguagem antiga assim, né? Falar sobre virtude, né? Falar sobre valores. Parece que é uma coisa muito estranha, né? A sociedade vai se degenerando, vai se degradando, vai perdendo um eixo, e aí parece que a gente falar disso, você fica uma coisa, parece que é um chato. E aí então a gente precisa encontrar uma maneira de falar sobre aquilo que para nós é precioso, valores internos, como ele está propondo, a bondade, a amorosidade, né, a empatia, e ao mesmo tempo a gente ser adequado aos moldes do mundo, vamos dizer assim, a maneira como o mundo conversa. Vocês sabem, né, que cada lugar a gente tem uma linguagem para ser usada. Não adianta eu chegar com a minha expertise, com as minhas verdades, com o meu jeito, o meu linguajar e tentar conversar e impor ao outro, né? Quando eu tenho a minha vontade, a minha verdade, eu acho que o mundo inteiro está errado porque não está seguindo aquilo que eu acredito como verdadeiro. E então aqui a gente vai precisar afrouxar um pouco esse apego que a gente tem à nossa identidade, né, que é o certo e é, vamos dizer assim, elevado, que é o melhor. Então a gente vai precisar ter uma abertura. Isso é abrir o coração, ser receptivo às pessoas como elas são. Elas vão surgir no mundo delas, da maneira como elas se expressam. E a gente tem que ter essa abertura de não se chocar, dois mundos se chocando, não é isso. A gente precisa ser esse espaço continente, acolhedor, de ouvir o outro, entender as suas demandas, entender a sua linguagem e aí estabelecer uma relação positiva. Isso faz sentido, pessoal, que nós estamos falando? Então, esse é o ponto que nós vamos precisar. É difícil porque a gente carrega preconceitos, a gente carrega verdades que a gente sente como absolutas, e a gente às vezes, ou muitas vezes, quer ser proselitista, quer converter o outro à nossa imagem e semelhança. E aí o nosso treino é soltar, é estar simplesmente presente ali. Então, existem contos orientais bonitos, assim, de dois mestres que se encontram. Então, um mestre hindu e um mestre budista. E aí, o mestre hindu, ele chega naquele vilarejo onde tem um mosteiro budista e começa a debater com o mestre budista. E os dois se apegam às suas verdades. E aí, esse que é o problema. Daí passa um ermitão caminhando ali e fala, porque um quer convencer o outro de qual que é a verdade certa. Daí ele fala: por que que vocês não trocam? Cada um vai falar de um jeito. Agora você vai defender o argumento do outro e vice-versa. Daí eles vão ver que eles estão apegados a ter razão. Eu me lembro uma vez também, não sei se foi no Roda Viva, o Milor Fernandes falando assim: eu cansei de querer ter razão, eu quero ser feliz. Sabe quando a pessoa ela abandona isso de querer sempre ser o certo, sempre ter a razão, sempre querer convencer os outros do seu ponto de vista. Então a gente precisa ter essa humildade, né? Que a gente, por mais erudito que a gente seja, é impossível abarcar toda a verdade, não existe isso.
né? Então, o que a gente precisa é abrir o nosso coração na irmandade de que todos os seres humanos querem ser felizes e querem superar o sofrimento. E como é que eu posso fazer isso? Não é bom quando a gente senta do lado, não é gostoso de estar próximo de uma pessoa receptiva, amável, aberta, que ela não está ali para te julgar, ela está assim, simplesmente presente ali junto. E aí a gente nem quer saber o título, a autoridade, o estudo, nada. Pode ser uma pessoa muito simples, mas que é amorosa e que está ali disposta a te ouvir como um ser humano. Daí tem um encontro entre seres humanos, né? É isso que a gente vai precisar treinar. Pode falar. Desculpe, eu tentei achar a mãozinha aqui, não consegui. Ah, É, tranquilo. no começo da sua leitura, eu entrei no Kindle e baixei aqui o livro, e, Bom, e aí tem uma parte aqui que eu grifei e gostaria, eu acho que tem relação com o que você está falando, essa parte aqui que traz, por exemplo, um ensinamento-chave do budismo para o cultivo da compaixão. Eu não sei se é a mesma página ali, envolve considerar todos os seres como tendo sido nossa mãe em algum momento de nossas inúmeras vidas anteriores, a fim de uhum. estabelecermos com eles uma profunda conexão. É, o parágrafo aqui que começa Na 32, no começo da página, lá, no primeiro parágrafo, né? Para nós aparece é, assim no livro, não sei como é que está no Kindle. é, enfim, E mas encontrou aí essa sim, esse parte? texto, esse trecho é lindo e ele é, vamos dizer assim, fortemente praticado em todas as linhagens do budismo, especialmente no budismo tibetano. Como é que a pessoa vai fazer? Ela precisa gerar compaixão por todos os seres. E aí, ali no, na cultura tibetana, né, na cultura dos himalaicos, então, eles têm uma conexão muito próxima da mãe. O próprio Dalai Lama, ele diz que a primeira professora de compaixão dele era a mãe dele, que era muito amorosa, um ser muito acolhedor. Então, o que que a gente treina? A gente treina a olhar para todos os seres como se fossem nossas mães. E eles foram nossas mães em outras vidas para todos os seres. Isso é um treinamento da mente, até que você consiga gerar essa equanimidade, uma igualdade de ânimo para com todos, independentemente, né, de classe, independentemente, né, de sexo, gênero, de escolha política, não importa. O que a gente quer é ter essa igualdade de ânimo para com todos. A mesma bondade com o ser com quem você mais admira, com quem você mais preza. Eu sei que esse argumento às vezes não funciona muito no Ocidente, porque muitas pessoas têm lá seus complexos junguianos, freudianos e detesta a mãe, acha a mãe horrível. A mãe é o problema da vida. Então daí não funciona. Daí a gente precisa lembrar então como é que é na cultura lá no Oriente. Eles não têm essa Uhum. maneira, né, de ver. Então, no geral, então, se você tem uma boa relação com a sua mãe, se a mãe foi alguém que te nutriu, que foi amorosa, que te acolheu, que acordou na madrugada, que te deu o peito, e assim vai, que transferiu os méritos dela, que se sacrificou por você, então você tem um apreço, um carinho, uma vontade de desejar o melhor para ela. Pode ser que não Uhum. seja a mãe, pode ser uma outra pessoa, pode ser o cuidador, pode ser o seu avô, pode ser o seu filho, o seu irmão, alguém que você tenha muito apreço. Então, esse mesmo amor, essa mesma vontade de desejar a felicidade para esse ser, a gente vai treinar para com todos os seres. Então, é essa que vai ser a nossa, vamos dizer assim, o desafio, né? E também a prática. Deixa eu ver aqui, acho que a Vinícius levantou a mão e o Pedro escreveu aqui no chat. O sétimo dos 8 versos transforma a mente, é isso mesmo. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos
daqueles que foram minhas mães. Então, a gente olha a partir dessa perspectiva que todos os seres em alguma vida podem ter sido e foram nossas mães. Se a gente olhar assim, vai ser um olhar de bondade amorosa, como Jesus, como Buda, como Maitreya. Então, essa amorosidade para com todos, né? Que você fica ali comovido, fica com o coração aquecido, né? Pode falar, Vinícius. Ah, Ah, eu lembrei, Gabriel, que na Índia é bem isso mesmo. Os homens, né, eles se relacionam com a gente como mãe. Então chama de Mataji, que é a mãe amorosa. E uma vez eu perguntei assim para um indiano, mas quando você se apaixona por pela né, sua futura esposa, ele disse assim, ali muda porque meus pais escolheram. Então, naquele momento eu olho nos olhos dela, mas não mais como mãe. Mas o respeito, assim, é constante, assim. Você chega e todas as meninas, todas as mulheres é matagia, é mãezinha para eles, né? Então, eu achei isso muito bonito e vai bem de encontro com tudo isso que você está falando. também me lembrei, acho que eu já comentei com vocês, né, que quando eu estava lá em Dharamsala, lá recebendo os ensinamentos do Dalai Lama, o povo tibetano que mora lá tem mais de 10 mil pessoas, né? Os refugiados exilados que estão lá, no norte da Índia, né? Então, em McLeod-Gandhi, né, principalmente, eles são muito amorosos, assim, também. São pessoas, assim, muito próximas, né? Uma compaixão. Então, estava nevando quando eu estava lá, estava muito frio e tinha mais de 5 mil pessoas, acho que eram quase 7 mil pessoas recebendo os ensinamentos da Dalai Lama, 50 países diferentes. E num dia que eu fui lá, eu ainda não tinha comprado uma almofadinha para sentar. Então eu sentava direto no chão. E uma família que estava do meu lado, de tibetanos, que não falavam inglês, eu não falo tibetano, eles olharam para mim, o pai da família, eles estavam tipo num colchonete assim, sei lá, 5, 6 pessoas, já estava apertado para eles. E aí ele me convidou para eu sentar junto, para eu não sentar no chão. Então isso foi muita bondade, assim, muita amorosidade de ver, sabe, de perceber o outro, que o outro está precisando, ele está ali, e a gente jamais faria isso aqui no Ocidente, jamais. A gente não tem esse treino, a gente olha para o outro como uma pessoa estranha, assim, você não vai ainda no lugar que estava ainda apertado, assim, vai deixar mais apertado, sabe assim? E aí a gente fica comovido, porque é muito assim, um ensinamento direto na vida, o Dharma vivo mesmo, né? E lá, por exemplo, eles oferecem, né, chai para todo mundo. Os 7 mil pessoas que estavam lá receberam isso. E tinha comida, o pãozinho indiano, que é tipo um chapati, tinha arroz doce lá. Então, é impressionante isso, como que é natural na cultura deles de terem treinado esse bom coração que nós estamos conversando aqui, né? Muito bem, vamos continuar então aqui. A gente está na página 34, ancorando a ética na natureza humana. Em todas as culturas, todas as filosofias e, na verdade, em todas as perspectivas individuais, não há uma unanimidade sobre a orientação essencial da natureza humana. Pelo contrário, há diferentes pontos de vista. Colocando o assunto de forma mais simples, de um lado existem aqueles que acreditam que somos por natureza violentos, agressivos e competitivos, enquanto de outro lado existem aqueles da opinião de que somos predominantemente predispostos à gentileza e ao amor. A maioria das perspectivas reside entre esses dois extremos, oferecendo espaço para todas as qualidades e tendências em diferentes níveis. De um modo geral, se olharmos para a natureza humana como estando dominada por tendências destrutivas, nossa ética provavelmente estará baseada em algo que está fora de nós mesmos. Nesse caso, compreendemos a ética como um meio para manter essas tendências destrutivas sob controle em função de um bem maior. Se, no entanto, vemos a natureza humana como predisposta para a bondade, para o desejo por uma vida pacífica, então podemos considerar a ética como um meio totalmente natural e racional de cultivar o nosso potencial inato. Nesta visão, a ética consiste não em regras a serem obedecidas, mas em princípios de autorregulação internos
para promover aqueles aspectos de nossa natureza que nós reconhecemos como favoráveis ao nosso próprio bem-estar e ao bem-estar dos outros. Esta segunda abordagem está em sintonia com a minha. Então, tem isso, né? A gente lembrou na semana passada, talvez tenha sido aqui que a gente tenha conversado, né? Que existe essa pesquisa na neurociência, crianças, né? De 6 meses, ainda nem falam, nem andam, né? E elas, de várias culturas, né? Não só de um país, então dos vários continentes, elas foram pesquisadas pelos cientistas de comportamento humano e eles mostravam uma coisa muito simples, que eram dois fantoches, né? E um outro que estava querendo ajudar ali. Então, a situação é assim: tem um fantoche, um bonequinho ali, né? Que poderia ser um animalzinho, alguma coisa para beber, e que ele está querendo pegar uma bolinha e levar para cima. E aí acontece que ele aparece com outro, eles mostram um outro fantoche que ajuda a empurrar para o alto. E um outro fantoche, um terceiro, que vem e tenta bloquear e não deixa aquilo acontecer, atrapalha. Então, esse é o experimento. E eles pegam crianças, bebês de 6 meses, de várias culturas, de várias línguas, né, de várias religiões, não importa. E aí eles filmaram isso e fizeram um estudo, mostrando então depois que eles ofereciam para essas crianças de 6 meses mostravam ao mesmo tempo os dois fantoches ali, né, os puppets ali, o que ajudou e o que não ajudou. E assim, todos queriam pegar o que tinha ajudado, o que era favorável, benévolo, que estava apoiando aquilo. Então, isso eles fizeram essa inferência da bondade fundamental, né, que o ser humano tem essa propensão para a compaixão, para o cuidado, para o amor, né, para a benevolência. Isso é só um exemplo, assim, né? E o Dalai Lama está dizendo que essa é a maneira como ele visualiza, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Alguma colocação, por favor, sempre fiquem à vontade, né? Para chamar, tá bom? Muito bem. E daí nós vamos lá, então, nos dois pilares para uma ética, fundamentais para uma ética secular. Dois pilares fundamentais. Acredito que uma abordagem inclusiva para uma ética secular, aquela com o potencial de ser universalmente aceita, requer o reconhecimento de apenas dois princípios básicos. Ambos podem ser facilmente compreendidos, com base no nosso bom senso e na nossa experiência comum como seres humanos, e ambos são apoiados pelas descobertas de pesquisas contemporâneas, particularmente em áreas como a psicologia, a neurociência e as ciências clínicas. O primeiro princípio é o reconhecimento de nossa natureza humana compartilhada e da nossa comum aspiração pela felicidade e por evitar o sofrimento. O segundo é a compreensão da interdependência como uma característica chave da realidade humana, incluindo a nossa realidade biológica como animais sociais. A partir desses dois princípios, podemos aprender a apreciar a interconexão indissolúvel entre o nosso próprio bem-estar e o dos outros, e podemos desenvolver uma preocupação genuína pelo bem-estar alheio. Acredito que as duas abordagens juntas constituem uma base adequada para o estabelecimento de uma consciência ética e para o cultivo de valores internos. É através desses valores que geramos um senso de conexão com os outros, e é indo além do nosso limitado autointeresse que encontramos significado, propósito e satisfação na vida. Antes de propor uma apresentação sistemática da maneira que imagino essa abordagem secular, direi algumas palavras sobre as circunstâncias e a motivação que modelaram a minha opinião sobre esse assunto. Sou um monge budista na tradição mahayana tibetana desde a infância. Minha compreensão da ética, bem como de questões tais como a natureza humana e a busca da felicidade, estão baseadas nisso. Em um nível pessoal, a minha abordagem diária sobre a prática da ética é profundamente influenciada pelos escritos da tradição indiana de Nalanda, que combina a pesquisa filosófica crítica com a vida ética e a prática contemplativa. No desenrolar deste livro, explorei alguns meios hábeis da tradição de Nalanda,
No entanto, certamente não é minha intenção ao apresentar este livro criar mais budistas. De fato, quando solicitado para ministrar ensinamentos budistas no Ocidente, muitas vezes compartilho a minha própria opinião de que, de modo geral, não é uma boa ideia as pessoas adotarem práticas religiosas que não fazem parte de sua própria cultura e educação. Fazê-lo pode ser difícil e pode gerar uma confusão desnecessária. Ao invés disso, a minha motivação é simplesmente o desejo de contribuir para o aperfeiçoamento da humanidade. Se os recursos de minha própria tradição puderem ser úteis para os que não pertencem a ela, então pode ser bom aproveitá-los. Ao escrever esse livro, certamente não estou interessado em propagar a minha própria fé. Estou convidando meus leitores a investigarem essas problemáticas por si próprios. Se eles acharem que algumas elucidações do pensamento clássico indiano são úteis em seus estudos, será excelente. Se não acharem, também está bem. Nos capítulos seguintes, ofereço meus pensamentos não como budista, nem como religioso, mas simplesmente como um ser humano entre quase 7 bilhões de outros, uma pessoa que se preocupa com o destino da humanidade, que quer fazer algo para protegê-la e melhorá-la. Hoje já são quase 8 bilhões, né? 10 anos, aumentou bem, né? Isso o próprio Buda falava, né? Primeira coisa, a gente não deve ter é um preceito do budismo, assim, você não ser proselitista. Você não precisa converter ninguém. As pessoas devem perceber de um modo empírico. Elas devem testar no fogo da prática do cotidiano. Ela ouve um ensinamento. E o ensinamento tem que fazer sentido no contexto da vida dela. Aí ela aplica aquilo. Então não existe budista não praticante, por exemplo. Não tem isso aqui para nós, né? O budista tem que praticar o ensinamento. E aí, se ele for praticar, né, aquilo de uma maneira na essência, ele não está querendo converter ninguém. Ninguém precisa se tornar mais budista. Isso é tão forte que a gente sabe que as grandes religiões do mundo, elas estão aumentando em número nas últimas décadas, e o budismo não. Ao contrário, ele está reduzindo. Então, o budismo é uma religião assim que não está querendo converter, não tem isso, uma ideologia, né, de conversão. O que você precisa fazer, o próprio Buda falava também, você tem que testar o ensinamento, não seguir pelo argumento de autoridade. O Buda falava, não é porque eu falei que você tem que fazer, você tem que testar aquilo. Se faz sentido para você, você aplica. Se não faz, você descarta. Porque os ensinamentos também são provisórios, eles não são definitivos, eles servem em alguns contextos, em outros não. E aí, outra coisa também que o próprio Buda falava e outros mestres também, que a gente o ideal, a maioria das pessoas, não é bom mudar para uma outra religião que não seja da cultura dela, do contexto dela, porque é difícil. Ela tem raízes ancestrais ali, entende? Você nasce dentro de uma visão judaico-cristã, por exemplo, a gente, né? A gente tem aquela visão, aquilo é muito forte, você se sente assim muito amparado, muito nutrido, você tem fundas raízes ali. Então você não deve cortar aquilo. Você deve usar da melhor maneira. Você pode usar os ensinamentos do budismo, da meditação, o cultivo do equilíbrio emocional, lidar com as emoções, e usar de uma forma positiva dentro da sua própria tradição. Você não precisa abandonar a sua fé. Então, muitas vezes, pessoas chegavam para o Buda e queriam se tornar budista, e ele falava: não é o caso. É melhor você continuar dentro da sua tradição, dentro das várias linhagens do hinduísmo, por exemplo, né? Então, agora, é claro que isso não é uma coisa que a gente vai extrapolar para todos, não é uma regra absoluta, não, existem exceções. Pessoas que sentem que aquilo faz sentido para elas e que elas querem se devotar àquele caminho. Elas podem ter tido essa, né, maneira de olhar para muitas tradições espirituais, né, e mesmo de não ter nenhuma. E aí elas experimentaram e sentiram que aquilo fazia muito sentido para elas.
ressoou internamente. Então, aí ela vai atrás de um caminho genuíno para ela. Encontra um mestre, encontra uma sanga, né, uma comunidade de praticantes que procuram viver de acordo com com aqueles preceitos. Então, ela toma refúgio, é que a gente fala, né? No caso aqui no Buda, no budismo, é as três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda como o estado desperto que todos nós já temos. O Dharma como os ensinamentos que revelam isso, da bondade, do bom coração, e a Sangha como comunidade que está aí apoiando. Então, quando a gente se encontra aqui, a gente fica feliz, a gente sente que quando medita, por exemplo, vai lá no Sukhavati, no templo, ali parece que é muito favorável praticar com outras pessoas. É como se a gente entrasse numa egrégora, né, numa energia, né, numa sinergia. E aí aquilo faz sentido para nós, a gente se sente nutrido, se sente em casa. Então, aquilo faz bem, então a gente segue. É assim que a gente deve fazer a nossa busca, né, no caminho espiritual, algum lugar que você se sinta bem e que possa lançar suas raízes e fazer florescer e dar frutos positivos, né, para compartilhar com os seres, né? Muito bem. Então, nossa natureza, dois princípios basilares, né, que o Dalai falou, nossa natureza humana compartilhada, ou seja, todos nós somos seres humanos, é a mesma família, a casa é a mesma, é o planeta, né? Não importa a língua, o credo, a cor, nada, todos nós temos a mesma natureza humana compartilhada. Isso é a Declaração dos Direitos Humanos lá de 1948 da ONU. Então, todos nós temos essa aspiração pela felicidade, pela liberdade, né? Pela uma boa vida, vamos dizer assim, né? Bem-estar. E a gente procura evitar o sofrimento. Então, todos os seres têm essa mesma toada, né? Essa mesma linha. E aí, o segundo, a compreensão da interdependência, ou seja, nós não estamos separados, não tem como separar. Aquilo que a gente faz aqui vai reverberar nos outros, e o que os outros fazem vai reverberar em nós, né? Então, nós somos um tecido, né? E no budismo, depois a gente vai falar da coemergência, né? Que nós somos coemergentes, nós não estamos separados. Então, isso é o ensinamento fundamental do Buda, né? A não dualidade, que nós não estamos separados dos seres, né? E a gente vai treinar isso contemplando a interdependência, né? O Pratitya Samuppada, que a gente treina olhar para todos os seres, primeiro como nossa natureza humana compartilhada, todos querendo ser felizes e se liberar do sofrimento. E aí, se a gente conseguir aprofundar esse olhar, todos como nossas mães. O Trump, o Putin, todo mundo que você lembrar que você tem alguma aversão, você vai colocar eles como sua mãe em outra vida, né? Pode pensar no mais sanguinolento, né? No Mao Tse Tung, Pol Pot, pode lembrar de qualquer ditador aí, né? Todos eles querem ser felizes, querem se liberar do sofrimento. É claro que é mais fácil começar por quem? Por quem a gente ama, por quem a gente aprecia, por quem a gente quer bem. Então começa assim. Então você lembra daquela pessoa e fala que aquela pessoa seja feliz, que ela se libere do sofrimento, que ela encontre as causas da felicidade e que ela supere as causas do sofrimento. Depois você vai perceber essa energia que dá. Não dá um quentinho no coração quando você se lembra da pessoa muito querida, alguém que você se inspira, alguém que te cuidou, né? Você é o ser humano que você é, muito em decorrência do contato daquela pessoa, então tudo que você vivenciou, seja quem for, um avô, uma mãe, um mestre, um amigo, alguém que te inspirou e que te inspira até hoje. Então, esse mesmo calor, esse mesmo quentinho que dá no coração, é isso que a gente vai começar a olhar para todos os seres. A gente vai ver a interdependência, então, a nossa natureza humana compartilhada, a interdependência e essa
alteridade, né? Colocar-se no lugar do outro e perceber que ele também quer ser feliz e quer se liberar do sofrimento. Tem uma empatia, e a gente vai além da empatia, né? A gente já falou que a empatia leva à exaustão, leva ao burnout. Daí a gente vai ter que ir além, que é a compaixão, que é tentar aspirar que o outro se libere daquele sofrimento. E o amor, no budismo, né, nos ensinamentos, é a aspiração que o outro realmente seja feliz, de forma genuína, né? Daí nós vamos treinar depois para as pessoas neutras. É mais fácil, né? Começamos por quem a gente ama, depois as pessoas neutras, depois as pessoas com quem a gente tem aversão, hostilidade, que a pessoa nos agrediu, que a pessoa foi injusta, que a pessoa, né, seja o que for, que a gente se sentiu, né, depreciado, a gente vai realmente dedicar para que essa pessoa seja feliz. Todos merecem ser felizes e se liberar do sofrimento, né? Então, em tempos de polarização, a gente vai desejar para todos os seres, da direita, da esquerda, do centro, da onde for, todos são seres humanos, né? A gente tem a mesma casa compartilhada que é o planeta. Todos temos a mesma irmandade, né? É isso. Daí a gente faz isso de forma unilateral. A gente não espera nada do outro. A gente gera essa energia autônoma, que é irradiar bondade. E a gente não espera nada. Não espera o reconhecimento, não espera o amor, não espera o sorriso, nada. A gente faz aquilo porque aquilo nos nutre. Você se sente embevecido, se sente inspirado. Quando você se lembra de um mestre, do Dalai Lama, do Lama Santen, ou de qualquer tradição, né? Para o espírita, o Chico Xavier, né? Aonde for, qual pessoa, de onde ela estiver, né? O Papa Francisco, então, o próprio Francisco de Assis, quem você se sentir conectado, que você se sente assim, é um enlevo, que tem essa bem-aventurança, bondade, a vontade de amar os seres, não desistir da vida, né? Isso que é importante. Lembrar, reencantar, né, a nossa existência, né? Tá bom? Isso fez sentido para vocês? Quiserem compartilhar também uma visão, né? A gente vai parar por aqui a nossa leitura. Semana que vem a gente continua. Aí nós vamos para o segundo capítulo. Leon também sempre brinca assim quando ele fala com plateias que tem criança, né? E daí ele agora já ainda faz, né? Ainda faz as palestras lá na Índia, né? Não está mais viajando para o mundo. Mas daí ele sempre falava: quando você encontra um amiguinho, você prefere que o seu amiguinho esteja sorrindo, amoroso ou com uma cara feia, fechada para você? Então, isso já mostra que os seres humanos já querem, têm essa vontade, né? De, como é que eu vou dizer assim? De compartilhar, de pertencer, de fazer parte, né? De estar ali conectado com os outros, a partir dessas relações positivas, amorosas, afetuosas, né? De respeito, né? De apreciação mútua, e não da gente ter julgamento, crítica, né? Da gente ser excludente, né? Então, ninguém, vamos dizer, por mais que a pessoa tenha cometido maior atrocidade, né? Essa pessoa, ela também merece compaixão. Talvez ela mereça mais até, se a gente for ser equânime, né? Uma equidade, assim, a pessoa está em mais sofrimento. Ela está gerando sofrimento para o entorno. A nossa compaixão, ela é muito enviesada. A gente tem compaixão pelas pessoas mais pobres, as pessoas que são mais doentes, né? Não que não precise de compaixão por essas pessoas, mas a gente tem que ter compaixão pelas pessoas do topo da cadeia. Então, as pessoas poderosas, ricas, famosas, belas, né, que têm milhões de seguidores, elas também sofrem e elas também suicidam e elas também têm que tomar remédio para saúde mental e elas é só você conviver com pessoas que são assim muito poderosas. Você sabe como é. Mesmo bilionários suicidam. Então,
Essa questão a gente tem que gerar compaixão por todos. É um exercício bem difícil para nós ocidentais, é verdade, Maribel. Esse é o nosso treino, né? Não é fácil. Mas começa do mais fácil. Começa então pelas pessoas que você ama. Vamos fazer agora nesses instantes finais, então. A gente vai fazer essa prática de meditação de Metta Bhavana, a meditação do amor universal, que tem a ver com isso que nós estamos conversando, né? Então, encontre uma posição confortável, mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados. Faz algumas respirações profundas, conscientes. Inspira e exala. Vai serenando a sua mente, o seu coração. E quaisquer méritos, quaisquer energias positivas que tenham sido geradas no nosso encontro, com o nosso estudo, a gente aspira a reverberar, compartilhar para todos os seres. A gente aspira que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam livres do sofrimento. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade. A compaixão, o amor, a alegria, a equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. E que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento. O orgulho, a inveja, o desejo, o apego, o medo, a raiva, a carência, a obtusidade mental, a ignorância. Então nós vamos trazer, lembra aquela pessoa que a gente comentou? A pessoa querida, amada, que a gente se inspira, que tem muito apreço. Aspira que essa pessoa seja feliz, seja ela viva ou já falecida, e que essa pessoa se libere do sofrimento. Essa pessoa encontre as causas da felicidade e supere as causas do sofrimento. Essas 4 frases do Buda, a meditação de Metta Bhavana, para pacificar, curar as relações. Daí você sente esse calor, essa vontade, né? De abraçar, de se inspirar, e aí começa a dedicar para outros seres. Lembre de você mesmo, que eu seja feliz, que eu me libere do sofrimento, que eu encontre as causas verdadeiras da felicidade, que eu supere as causas verdadeiras do sofrimento. E aí passa a dedicar aos seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho, todos os seres, inclua toda a biosfera. Seres humanos, seres não humanos, todos incluídos. Todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento.
Muito bem, pessoal. Então podem ir voltando. A gente vai fazer aqui a nossa dedicação. Sempre que a gente faz uma prática, a gente começa com a motivação, né? De coração, qual que é a nossa intenção de fazer aquilo. Isso é o que colore a ação. Então, a ação, o karma, aquilo que a gente pratica, não importa, né, o que é feito. A gente já comentou isso, né, em outros momentos. O mais importante é como é feito, por que aquilo é feito, qual é a intenção que eu faço. Então, a pessoa pode construir hospitais beneficentes, né? A pessoa pode ter escolas, né, para a população carente, ela pode fazer muitas doações, mas se a intenção dela não é pura, se for por orgulho, aquilo não tem o valor. E ela pode fazer pequenas ações, e se aquilo for de bom coração, aquilo vai reverberar. Então é isso que a motivação é o que colore a nossa ação. Então, sempre que você for fazer um trabalho, um estudo, sempre procura fazer essa, vamos dizer assim, essa conexão com o que que você está querendo se motivar para fazer aquilo, o que que te motiva, né? E daí você vai dar um outro teor para aquela atividade, né? Uma outra qualidade. E depois que a gente faz a meditação, né, fez a motivação, faz a prática propriamente dita, a leitura do texto, a contemplação, e aí no final a gente dedica os méritos que porventura tenham sido gerados aqui no nosso encontro, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Aí nós vamos lá, no finalzinho, fazer as orações, a oração final, prece para que a tradição do Guru Padma Sambhava floresça, que a grande tradição do Bharishanti Rakshita, do mestre Padma Sambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Endo Josu Ri Che Zali Sansu Chapa Droju Chosun Navadan Midra Dusun Ele Show. Me lembrei agora que hoje é dia do Guru Rinpoche, e é esse mestre indiano, vamos dizer assim, né, que levou o budismo para o Tibete, lá no século oitavo, e a gente faz uma oração, então, que ele representa essa sabedoria viva, essa lucidez já disponível para nós, né? E a sabedoria vem inseparável da compaixão. Então eu vou fazer essa oração cantada em tibetano para a gente poder concluir aqui, tá bom? E aspirar, então, que a gente aspire assim que a cultura de paz possa prevalecer, que a gente possa realmente viver de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Na nossa consciência. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos Três Tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Sanjay Guru
rinpo Shena Kunda Dewa Chen Purja Barje Kansel Dudun Rakpo Sam Devso Jinji Ladu So Chilang Sangwe Barje Jiwa Dan Santa Lunji Rupa Jinji Om Mea Bendra Alu Tema Sidi Omea Bendra Alu Sidi Omea Bendra Adu Ema Sidio Quem Lopcho Sum Ring Birche Zambing Sasum Chapartel Rojo Chosum Nam Wadan Midrau do Sungele Show. Muito obrigado, pessoal, pela presença, por estarem aqui juntos. Para mim é uma alegria, né? Estar com as pessoas de tantos lugares diferentes, da Amazônia, São Paulo, e aí por diante, né? O Paraná, e assim vai. Muito obrigado, viu, gente? Shangri-La, Rio Grande do Sul. O Sul também, Eva! Olha que legal. Valeu, gente. Boa semana, boas práticas. Até a Tchau, boa próxima. noite. Obrigada, Tchau, Gabi. boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.